Bom dia, boa tarde, boa noite aos apreciadores e a paz de Deus aos cristãos. Bom, esse é o terceiro vídeo que eu vou fazer a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo, na sua carta, se refere a Timóteo, capítulo 6. Aqui a continuação do outro vídeo, agora no versículo 17 em diante, que diz assim: manda aos ricos deste mundo, né, que não sejam ativos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então aqui ele diz que dá advertência aos ricos, os homens que têm condição financeira, né? Que não ponha confiança, não seja ativo nos bens que tem, na riqueza que tem, mas em Deus, certo? Por isso que muita gente fale, porque ficam confiando na riqueza, mas tem que confiar em Deus que dá todas essas coisas, certo? Mas não, ele dá, não é esses que correm atrás de rico e depois não dizer que Deus deu. Não, que busca a riqueza mentindo, falando contra a sã doutrina, né? Doutrina de Cristo, Jesus Cristo. Então ele diz aqui, aqui diz assim, então diz assim, em Deus, aí abundantemente nos dá todas essas coisas para delas gozarmos. Que, que, que fazem bem, fazer o bem, quer dizer, ver as pessoas necessitadas, podem socorrer, o rico, socorra, faça pelo próximo, certo? Enriqueçam em boas obras, que fazer o bem às pessoas necessitadas, como estivesse fazendo a Jesus Cristo. Isso ele está dizendo para os ricos, que eram os irmãos na fé que tinham condição financeira, certo? De boas obras, repartem de boa mente. Reparte de boa mente, quer dizer, o bem que eles tinham para repartir para os necessitados, servindo o que precisavam, na fé, os cristãos, com boa mente, quer dizer, como fosse para Jesus Cristo. Não dando querendo algo de volta, não. Dando e deixando depositado em Jesus Cristo, sabendo que Cristo recompensa, né? Aquele que faz o bem ao necessitado. E sejam comunicáveis, quer dizer, entre os irmãos, sejam comunicáveis entre os irmãos, né? Que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Quer dizer, ajuda o próximo sem precisar ninguém saber, ninguém louvar isso que ele fazer o bem a toda forma, recorrer, ver os irmãos necessitados, socorrer, mas não precisa ninguém ficar sabendo, mazenar e dar o pão a quem está com fome, né? Seja espiritual, seja material. Aí está armazenando a si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, aí ele se refere ao Timóteo, o apóstolo, direto a eles.
a ele: guarda o depósito que te foi confiado, que é o depósito, esses ensinamentos dos apóstolos, a fé, a graça, a doutrina e os ensinamentos que ele passa, né? Que é o depósito, que era para ele guardar com ele. Confiando, tendo horror, aí ele diz, confiando nesses ensinamentos e tendo horror aos clamores vãos, que eles fazem clamores vãos, sem fundamento, com coisas dessa vida, fazendo clamores, querendo buscar as coisas só desse mundo. E as oposições da falsamente, a posição da falsamente, chamada ciência. Então, como eu venho falando já desde outros vídeos lá atrás, que a sabedoria de Deus ou do homem, né? Então, em outra parte, ele explica, ele diz que, o apóstolo diz que foi aniquilado a sabedoria e a inteligência do homem e a ciência, falsamente, aqui fala que a ciência da sabedoria humana da terra, né? Que os homens têm essa ciência aí, muitos se agarram com ela. E o que acontece? Aqueles que se agarraram com a ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. Aqueles que confiaram na ciência se desviaram da fé, professaram por atrás da ciência, como muitas ainda vão até hoje, professaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Viu? Então, a sabedoria, a ciência humana, nada disso está na graça, está na doutrina. Tá? Quem profere a ciência com sabedoria humana, eles não chegam a entender a graça, a fé em Jesus Cristo. Certo? Então não leva a se desviar da sã doutrina da fé que uma vez foi dada aos santos. Certo, meus queridos? Por isso que eu estudo filosofia e essas coisas todas, e a ciência, né? Por isso que tem muitos homens que se titulam aí a pastor, como tem, hoje no Brasil é normal em outras denominações, não querendo falar de denominação, mas que tem, né? A maioria é tudo pastores. Então os homens estudam, até tem um vídeo aí de um pastor que, por tanto estudar, acabou descrendo da existência de Deus, passou a ser ateu. Onde o estudo levou? A chegar a ponto os estudos chegou a ponto de duvidar da existência de Deus. Agora, para que serve o estudo? Como muitos dizem que tem que estudar a Bíblia, porque isso que aquilo, não. Quem tem Jesus Cristo no coração só tem que examiná-la para entrar na profundeza da palavra. Estudar ela como um livro qualquer, como qualquer outro livro que fazem estudo, não leva a lugar nenhum. Não tem o conhecimento da palavra. E o povo corre atrás desses homens que têm ciência, todas as coisas da sabedoria humana, lendo, estudando, onde que estão levando milhões e milhões para o abismo, para a mentira, para o engano, sendo que aqui está a verdade. Aqui está a revelação da verdade. Aqui está o alvo. Aqui está o primeiro, meio e o fim. É aqui. Mas para chegar aqui, tem que se humilhar para ele. Tem que se entregar a ele. Ele quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer no que os apóstolos pregou, desde o começo, desde lá de Atos dos Apóstolos, as primeiras pregações,
a início da igreja. Aquele tempo era graça, hoje é dispensação da graça. Hoje que rege a igreja é o Espírito Santo, que está guiando a igreja na terra. Houve o tempo. Acho que ainda nesse vídeo dá para explicar aqui mais alguma coisa. Mas esse tempo, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, o tempo do Pai. Aqui, o tempo do Filho. O tempo do Filho. Certo? E agora nós estamos no tempo do Espírito Santo, que rege a sua igreja na terra. O Filho veio, passou aos apóstolos. Era o tempo do Filho, que perseguiram e crucificaram o Senhor Jesus, depois perseguiram os apóstolos. E os apóstolos pregoaram a doutrina de Cristo, iniciou a igreja e veio vindo. Aí encerrou o tempo do Filho, os apóstolos foram tudo recolhido. Aí agora, nova era, o Espírito Santo de Cristo. O Espírito Santo voltou à terra. A figueira voltou a brotar. Se cumpre a profecia da figueira. Não é sentido a Israel, isso, mas aquilo como estudiosos na sabedoria humana fala aí. É a figueira volta a brotar, é que a graça de Jesus Cristo voltou na terra. Está levantando um povo para servir a Ele. E apontando Cristo como cabeça da igreja. Cristo é a plenitude. Cristo, Jesus Cristo é tudo. O Espírito Santo nos guia, que Ele é tudo. Tudo fecha nele. Tudo, tudo. O Velho Testamento e o Novo, tudo nele. Ele é o alvo. Tanto que o apóstolo Paulo diz que Cristo é o alvo. Era o assunto da palavra, era o assunto dele, era Jesus Cristo. Porque Ele é tudo. Certo, meus queridos? Que Deus abençoe. Aqui não é pastor, não é profeta, não é sacerdote. Aqui é vaso, é ovelha e servo de Jesus Cristo, irmão. Que Deus abençoe a todos.